terceira questão, agora da resolução do nosso Enem 2022, falando sobre enriquecimento do urânio. Gente, enriquecimento do urânio é uma coisa que já apareceu das mais diversas formas. Dessa vez, foi a maneira como você enriquece propriamente dita, como você separa. Agora, eu vou querer que vocês, olho no olho, a gente tem uma intimidade boa, a gente consegue se entender bem, eu gosto tanto de vocês, eu quero que vocês aprendam a perceber que às vezes uma simples leitura mais atenta faz você acertar muito mais questões do que você imagina e que você sim tem que acreditar que é possível. Escute essas minhas palavras e não deixe elas serem vazias, nem irem ao léu, nem escaparem em vão. Vamos para a questão? Deem uma olhada. Hoje é um ótimo dia para você aprender química. E ó, não deixa de curtir não. Ajuda o trabalhador, ao proletariado que quer ajudar você. Então agora vamos falar um pouco sobre o urânio, né? Vamos entender um pouco sobre o que é essa purificação, o enriquecimento do urânio. Primeiro ao texto, que ele é bem interessante, depois eu vou bater um papo bacana com vocês, pode deixar. Olhem só a situação. O que é que ele diz? O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico, que é o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio e urânio 238, para separá-los por efusão, precedida pela vaporização, quer dizer, passagem para a fase gasosa. Esses vapores devem se fundir repetidas vezes, milhares de vezes, através de barreiras porosas formadas por telas com grandes número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar processos alternativos de enriquecimento, considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos. Que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Gente, vamos lá. Leu com calma. Ele fala um texto todo sobre o enriquecimento do urânio. Vale até lembrar que enriquecer urânio não é transformar o urânio 238, que não é físsil, em 235. É aumentar a porcentagem de urânio 235 na amostra. Então, seria como se eu tirasse o urânio 235 e deixasse o 238. É meio que separar. Eu tenho que separar para que eu fique com uma porcentagem maior de urânio 235. Então, a ideia é essa. Aí ele fala de uma diferença de massa. Vamos olhar as alternativas. Peneiração. Usar uma peneira, que é um prato furado, separa por diferença de tamanho. Vou deixar a centrifugação para lá por enquanto. Extração por solvente. Extração por solvente, quando você coloca um solvente para extrair o outro, isso aqui é por diferença de polaridade, não é por diferença de massa. É tipo, eu coloco uma substância que tem maior atração e que vai retirar uma outra. Então é por diferença de polaridade. Exemplo, se eu tiver gasolina misturado com álcool, se eu colocar água, a água vai extrair o álcool, porque forma pontes de hidrogênio com álcool. Então isso é extração por solvente. Também não pode. Destilação fracionada é para separar líquidos que tenham diferença no ponto de ebulição. Então não dá, efetivamente não dá. Depois, separação magnética é separação feita com auxílio de um ímã. Gente, o ímã é uma espécie que atrai materiais ferromagnéticos. Cuidado para não dizer que o ímã atrai metais. O ímã atrai materiais ferromagnéticos. E os materiais ferromagnéticos que nós temos são ferro, cobalto e níquel.
Eu acho que ninguém nunca ouviu falar de pegar um ímã para separar urânio, né? Não faz sentido. Então sobrou somente a centrifugação. Aí você podia dizer, porra, Michel, mas eu aprendi que centrifugação era por diferença de densidade. Só que, olhem que coisa bacana, ele falou que as substâncias estão no estado gasoso. Quando eu penso que as substâncias estão no estado gasoso, eu vou ter o seguinte, vocês sabem que PV é igual a nRT. Fiquem felizes que a gente vai aumentar o nosso conhecimento. Eu gosto, eu me sinto bem com isso. Ó. Esse número de mols, eu posso escrever que é a massa que eu tenho dividido pela massa molar vezes o R vezes o T. Gente, eu vou trocar de lugar a massa com volume. Então isso aqui vai ficar P vezes M é igual a Mzinho sobre o volume vezes o R vezes o T. Pega esse RT que está aqui e joga para cá. E a gente percebe que eu tenho M sobre o volume, que é o quê? A densidade. Então a gente vai tirar que a densidade é igual a pressão vezes a massa dividido por R vezes a temperatura. Então, para os gases, o que é que a gente pode concluir? Olhem que legal. Quanto maior for a massa, maior é a densidade. Então, como ele falou que eu tenho diferença de massa, eu também tenho diferença de densidade. E se eu tenho diferença de densidade, uma centrifugação seria excelente, que é um processo que aumenta a velocidade de decantação, onde a substância mais densa vai para o fundo e a menos densa fica em cima. Então o urânio 238 tende a se depositar e o 235 tende a ficar na região mais superior, fazendo com que haja uma separação e eu possa pegar essa parte que está mais enriquecida, que tem mais urânio 235. Questão que eu vou considerar que também não era uma questão difícil. Eu acho que é super importante, gente, a gente parar de ter medo. Parar de ter medo. A gente olha para cá e a gente analisa só isso. Diferença de massa, dois isótopos e o que é que eu emprego. Qual delas sairia por diferença de massa? Se você conhecer os processos, que os processos são importantes, você acerta sim, porque eu confio em você. Gente, e isso sempre está caindo. Separação de misturas, podem ter certeza. É uma das matérias mais abordadas, não é só no Enem não. É no Enem, é na FUVEST, é na Unicamp, é na UES, é em qualquer vestibular que você vai fazer. Porque isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Para você que está aí, aquele beijo imenso e nós estamos sempre, sempre juntos.